Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Está cada vez mais fácil ter um e-commerce. Os desafios de antigamente eram desafios técnicos, então desafios de programação. Hoje em dia não, os desafios são outros. Os desafios estão relacionados a vendas, estão relacionados a logísticas, estão relacionados a impostos. Então eles estão muito mais relacionados à estratégia do negócio. E existem basicamente duas formas para que você tenha o seu e-commerce. A primeira delas é você utilizando uma plataforma alugada. Essa plataforma ela pode custar apenas alguns reais ou alguns milhares de reais. A outra forma que você tem para que você tenha o seu e-commerce é desenvolvendo um e-commerce do zero, ou seja, programando. E aí você vai aprender, ou você tem que aprender essa habilidade, ou você tem que contratar alguém para fazer isso. Esse alguém pode ser uma empresa, pode ser alguém que seja PJ, enfim, uma equipe precisa desenvolver isso para você. E a primeira dica que eu dou é: nunca peça para o seu sobrinho desenvolver o seu e-commerce. Por quê? Primeiro que o seu e-commerce não vai ser a prioridade do seu sobrinho. Ainda que ambos tenham boas intenções, tanto você quanto o seu sobrinho, você concorda que se o seu sobrinho estiver trabalhando, é ainda pior? Por quê? Porque o que vai estar pagando para ele, o que vai estar dando o sustento mensal dele é o trabalho. Então ele vai deixar você para a segunda opção. Ainda que você pague para ele fazer, esse ainda assim não será a prioridade desse seu sobrinho. Então esqueça, você tem que ser profissional. Ou você faz através de uma plataforma, ou você faz através de um desenvolvimento do zero, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. A gente vai aprofundar um pouco mais em cada uma dessas possibilidades, olhar para as vantagens, olhar para as desvantagens e entender o que é melhor para você. Então vem aqui comigo que a gente vai descobrir isso agora. Então a gente tem basicamente uma plataforma, que é uma forma de você ter um e-commerce. A gente tem um desenvolvimento próprio e a gente vai dar uma olhada também nos tipos de estratégia para cada um desses casos. Falando primeiro das plataformas, o que a gente tem de vantagens? A primeira das vantagens é a facilidade de uso. Como é uma plataforma desenvolvida para que várias pessoas possam utilizar, para que vários negócios utilizam, esse tipo de plataforma investe muito na usabilidade do negócio. Então geralmente é muito fácil, você arrasta elementos, você simplesmente entra e escreve o texto, você não precisa ter habilidade de programação, você sobe imagem, você sobe texto, é sempre muito simples mesmo de utilizar. Com conhecimentos básicos de Facebook e Instagram, você consegue. O segundo ponto é estabilidade. E por que estabilidade? Porque a gente está falando de diversas lojas dentro de um único servidor, ou ainda que esteja distribuído em diversos servidores. A plataforma que conecta diversas lojas, ela tem que ter essa preocupação de realmente não deixar que essas lojas caiam. Porque imagina que ela tenha 300 lojas plugadas nessa plataforma. Você concorda que se cair o servidor dessa plataforma vai ser um prejuízo enorme, tanto para ela na credibilidade, quanto para as pessoas que estão conectadas lá. Então a plataforma ela tem que investir pesado em servidores, em redundância. E a terceira vantagem que a gente enxerga é justamente a integração entre diversas plataformas. Então a gente tem a plataforma de e-commerce, a gente tem a plataforma de pagamento, a gente tem a plataforma de logística, tudo isso já vem integrado para você. Você não precisa ter a preocupação de conectar diferentes plataformas. O próprio Instagram, se você quer colocar a lojinha no Instagram, geralmente já existe uma conexão pronta e você consegue fazer de forma muito simples. Outra vantagem é o suporte. Então vamos supor que tá dando um problema em determinado produto seu ou tá dando um problema no carrinho. Você não precisa ir lá e tentar resolver o problema. Você simplesmente aciona o suporte da plataforma e a plataforma ela vai resolver isso para você. E o investimento é baixo. Por quê? Porque geralmente como tem muitas lojas plugadas, 300, 400, milhares, a plataforma ela consegue cobrar um preço baixo porque ela vai ganhar na escala, ela vai ganhar na quantidade. Então é muito factível que os investimentos sejam de baixa escala. Desvantagens que a gente enxerga para a plataforma: você não tem acesso ao código-fonte. E por que isso é ruim? Isso é bom também por determinado aspecto, que você não vai acabar não estragando nada, mas é ruim se você tem conhecimentos técnicos e você quer
fazer alguma particularidade para sua loja específica. Vamos supor que você venda determinado produto com uma determinada característica que você precisa inserir essa característica na plataforma. Você não vai conseguir, simplesmente porque você não tem acesso ao código-fonte. As funções das plataformas, elas são limitadas. Então, se uma plataforma tem 50 funções, é isso que ela vai ter. Você não vai conseguir acrescentar novas funções. E ainda que haja... E outro problema aqui é justamente, além de ter funções limitadas, eles podem simplesmente tirar funções sem o seu aval. Então é muito comum que isso aconteça. A mobilidade é inexistente, a terceira desvantagem, ou seja, se você está numa plataforma e depois você quer pegar essa sua loja e mandar para uma outra plataforma, você não consegue. Por exemplo, você está na loja integrada e aí você quer pegar essa sua loja da loja integrada e colocar na Nuvem Shop. Não consegue, você vai ter que ficar para sempre nessa plataforma. E o que a gente tem de exemplos de plataformas? A gente tem a Tray, por exemplo, é um bom caso porque ela tem uma boa usabilidade. A gente tem a Nuvem Shopping, a gente tem a loja integrada, a gente tem a Shop Base e a gente tem a VTEX e também indicações de outras plataformas. Por exemplo, a loja integrada, se você entrar no site, ó, você vai dar de cara aqui, ó, com planos. Então você pode entrar aqui na loja integrada e ver qual que é o melhor plano para você. Tem o gratuito, Pro 1, Pro 2 e os preços vão aumentando conforme você vai necessitando de mais coisas. Um outro caso aqui é a própria Shop Base, que também é muito interessante. Se a gente der uma olhada nos planos, você vê que ele começa em R$ 79,90. Tem um plano Silver, que é de 119. E o mais interessante aqui é que você tem um suporte pelo WhatsApp e você consegue já ter uma lojinha do Instagram. Então é preciso você entrar em cada uma dessas plataformas que a gente está conversando aqui e entender qual que é o melhor para o seu negócio. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso um pouquinho mais para frente. Desenvolvimento próprio. O que a gente tem de vantagens de desenvolvimento próprio? Alta mobilidade, ou seja, se o seu site está em determinado servidor, você conectou a sua loja num servidor lá da Europa e você não quer mais o servidor da Europa porque ele está lento, não está funcionando bem, está travando demais, você está tendo muitos custos em euros, você quer trazer aqui para o Brasil. Você consegue, você simplesmente pega o código-fonte da sua loja e traz a sua loja para um servidor aqui do Brasil, um servidor dos Estados Unidos, então você tem uma grande mobilidade. É muito fácil você mover e também se aquele servidor deixar de existir, não tem problema, você tem um código-fonte no seu servidor, na sua máquina, você consegue deixar a sua loja lá simplesmente aguardando uma nova possibilidade. A flexibilidade aqui é muito importante, então se você tem um negócio muito particular, muito específico, que nenhuma plataforma consiga atender, a vantagem do desenvolvimento próprio é que você tem a flexibilidade de criar novos módulos, a flexibilidade de criar novas funções, a flexibilidade de excluir funções, a flexibilidade de conectar pessoas para que ajudem você nesse desenvolvimento. Então você pode criar perfis de pessoas que acessam a sua loja, pode ser um perfil de vendas, pode ser um perfil de desenvolvimento. Então realmente a flexibilidade aqui é realmente infinita, tá? A gente tem a questão da propriedade intelectual. Vamos supor que você está em determinado segmento que ninguém tem um e-commerce porque realmente é muito difícil desenvolver esse e-commerce, mas você aceitou o desafio. O que você pode fazer? Você pode criar uma propriedade intelectual daquela plataforma e você pode vender essa propriedade intelectual para outras empresas do segmento, caso você enxergue que é interessante. Você pode alugar, você pode vender, você pode alugar, você pode virar um marketplace. O que é um marketplace? Você cria uma loja onde os seus concorrentes podem conectar em você e você ganha um percentual em cima das vendas do seu concorrente. Então é bastante interessante também nesse aspecto. E o que a gente tem de desvantagem? A gente tem um investimento alto. Então, o investimento é realmente alto, por quê? Porque você vai ter que contratar ou uma empresa, ou você vai ter que contratar uma equipe, ou você vai ter que, ou se você for um desenvolvedor, são poucos casos, mas eu sei que acontece eventualmente. Se você for um desenvolvedor, você vai ter que investir muito tempo para aquilo. Então, a gente está falando de muitos milhares de reais realmente para construir uma solução que seja adequada ao que você precisa. E aqui, como eu já comentei, depende de terceiros, né? Vai precisar de muito acompanhamento, então você tem que estar olhando sempre de muito perto isso.
e o tempo do desenvolvimento. Então, ao contrário da loja alugada, que você consegue de uma semana para outra já começar as suas vendas, no desenvolvimento próprio não. O desenvolvimento próprio pode demorar meses, pode demorar 3 meses, 6 meses, pode demorar até 1 ano antes de você fazer a primeira venda. Então é muito, muito arriscado ir por esse caminho de desenvolvimento próprio. Você tem que estar muito seguro, muito certo do que você quer. Exemplos de plataformas que você pode utilizar para que você tenha o seu desenvolvimento próprio. Você tem o próprio Magento, é interessante porque ele já te dá uma certa casca ali para que você inicie o desenvolvimento. O WordPress é a mesma coisa, se você não quiser começar do zero, você pode utilizar tanto o Magento quanto o WordPress, que você já tem algumas possibilidades ali dentro, simplesmente adaptando códigos dentro dessas plataformas, tá? O NoopCommerce também é interessante, mas é mais voltado para quem já utiliza algumas tecnologias relacionadas à Microsoft. Outro ponto aqui que eu coloquei como indicação, o que é indicação? Indicação de linguagem. Então você pode contratar programadores de determinadas linguagens e pedir para que eles comecem do zero, sem utilizar Magento, sem utilizar o WordPress e sem usar o NoopCommerce. Então você vai chegar para essa equipe de desenvolvimento e vai falar assim: eu quero desenvolver o meu e-commerce realmente do zero, zero. Não quero usar plataforma alguma. Não quero apoio do Magento, não quero apoio do WordPress e não quero apoio do NoopCommerce. Constrói para mim do zero, tá? Isso pode funcionar também. O que a gente aqui tem de conclusão? E como é que você escolhe o que é melhor para você? Vou até falar um pouquinho mais de perto aqui. Qual que é o seu momento? Você está começando o seu negócio agora? Você já tem uma loja física que vende? Ou você ainda não vende? Ou você está abrindo a sua loja física e você está abrindo a sua loja online ao mesmo tempo? É interessante você começar os dois projetos do zero, sendo que a sua loja física pode demorar 1 ano para ficar pronta e a sua loja virtual também? Será que um caminho não é você começar com você ir construindo a sua loja física e já começar com uma plataforma alugada para você ter vendas, inclusive para ajudar a você a montar a sua loja física? Então, isso são pontos que você tem que levar em consideração quando você vai escolher a forma de desenvolvimento. Outro ponto, qual que é o seu objetivo? Se você quer construir um marketplace, que é aquilo que eu falei, o que é um marketplace? Você constrói uma plataforma de e-commerce e aí os seus concorrentes podem estar conectados contigo, aí já deixariam de ser concorrentes, né? Passariam a ser parceiros, e você ganha um percentual em cima da venda de cada um. Se esse for o seu objetivo, ainda que exista plataformas de marketplace já meio que prontas para você revender, é interessante você começar com um desenvolvimento próprio. O que a gente tira também de conclusão? Qual que é o seu orçamento? Esse daqui é uma das perguntas principais. Qual orçamento? Qual orçamento que você tem? Você tem R$1.000 para investir por mês? Você tem 2.000? Você tem 2.500? Por exemplo, a VTEX é um caso onde é uma plataforma alugada, só que ela custa alguns milhares de reais por mês. Você vai ter que investir ali R$2.500, R$3.000 por mês. Se não me falha a memória, também tem um valor de setup que você precisa só para começar a loja e depois você vai pagando aquela mensalidade. Isso eu estou falando de uma plataforma alugada. Existem as outras plataformas alugadas que elas são bem baratinhas, R$ 49,90, R$ 59,00, R$ 79,00, R$ 119,00, R$ 300, e aí você consegue começar aos poucos e ir aumentando. Então você começa com 100 produtos, com 200, com determinado número de views, com determinado número de vendas. A sua loja vai crescer de acordo com o número de vendas que você faz. Então, considere esses 3 pontos quando for decidir. Qual que é o seu momento, qual que é o seu objetivo e, principalmente, quanto de grana você tem para começar. Com base nessas 3 perguntas, você consegue decidir. Bom, a plataforma alugada é para mim. Bom, o desenvolvimento próprio é para mim. Esse é o recado que eu queria deixar hoje. E se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado.